alguém aqui, e eu preciso que vocês me ajudem. Estão todos aqui vacinados? Já tomou alguma vacina alguma vez na vida? Ou melhor, quem nunca tomou nenhuma vacina na vida? Nenhuma? Carteira de vacinação tá check? Não, né? Porque a cada 10 anos, nós que somos adultos precisamos nos vacinar, viu? Você que falou, vixe, aí vai lá na UBS, porque precisa atualizar aí. Deixa eu te falar uma coisa. Para vocês que estão com a carteirinha de vacinação em ordem, vocês já tomaram a vacina contra sofrimento e dor? Cadê você? Já? Alguém já tomou? Alguém sabe qual é o UBS, qual é o hospital que dá essa vacina? Porque nenhum de nós estamos imune contra a dor e o sofrimento. Todos nós, e eu não sou a profetisa do caos, podem ficar tranquilos. Todos nós, em alguma fase da nossa vida, em algum estágio, em algum momento, vai passar pela dor. Em algum momento nós vamos estar no vale, mas em outros momentos estaremos nos montes. É inevitável isso. Já estou te vacinando para você que ainda não passou por uma dor ou um grande sofrimento. Não sou profetisa do caos, mas você vai passar. Porque é necessário. Faz parte. Não apenas da caminhada cristã, mas da vida. Não é porque somos crentes, evangélicos, gospel, como queiram nos chamar, cristãos, imitadores de Cristo, nós iremos passar por fases de dores e sofrimentos. Mas quando eu estou num momento de dor e sofrimento e volto os meus olhos para a Bíblia, na minha dor e no meu sofrimento eu encontro esperança. Eu encontro, eu tô vendo uma luz aqui. Peraí, tá doendo, tá marcando. Mas se eu volto os meus olhos para a Bíblia, eu encontro esperança. Se eu volto os meus olhos para a Bíblia, eu vou encontrar palavras de que eu tenho que confiar em um Deus que tudo pode, que tudo faz. Vamos lá, 1 Crônicas 4, 9. Nós vamos conhecer o Jabes. Nos diz assim a leitura: Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. A sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Quando a gente lê esse capítulo 4 ou os anteriores, ele vem falando da genealogia, da descendência de Noé, de Abraão, dos filhos de Davi. Vem contando tudo. Não sei quem gerou não sei quem, aquela leitura que se você não tomar cuidado, você... terminei. Aí você pergunta, qual o nome aí? Me fala 3 nomes. Aí não. Quando eu me pego nesses livros, nessas partes, eu costumo ler em voz alta, que é para eu falar, não, eu estou lendo todo. E não leio rápido, que é para não passar nenhum nome e não dar migué em ninguém. Né? Só que quando a gente cai no verso 9 do capítulo 4, a gente se depara com Jabes. E aí o escritor, né, pelos estudos que eu procurei lá, foi Esdras que escreveu Crônicas. Ele para e dá uma atenção especial para Jabes. Aí eu fiquei pensando, eu tô 3 capítulos que vem numa sequência de genealogia e nenhum outro teve esse pá. Falei, esse cara tem alguma coisa de diferente. Quando a gente olha para a tradição judaica, é muito comum dar-se um nome aos filhos de acordo com a situação que a família está no momento, com a expectativa que a família, que os pais, né, têm a respeito daquela criança. Agora você imagine, você que é mãe, você que é pai, você colocar o nome do seu filho de Jabes, porque por muitas dores deu à luz.
E quando na tradição judaica, isso é muito forte, porque o nome indica o futuro da pessoa. Imagine, vem comigo, imagina uma criança, um jovem, adolescente Jabes, porque com muitas dores, você me causou muitas dores eu lhe dei a luz. Imagine uma pessoa carregar isso pela vida toda. Se sem esse nome já é difícil, imagine carregando um nome como esse, com o tamanho significado. Ele estava destinado a uma vida de dores. Só que a leitura, vamos lá, 4:9, nos aponta que ele foi. O foi indica o fim da história. Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Como pode um homem com o significado de um nome de dores ser o homem que foi o mais respeitado da sua família? Então o foi indica o futuro, o fim da história. E isso me faz pensar, muito melhor é o fim do que o começo de todas as coisas. E nós vamos encontrar isso em Eclesiastes 8. Para você que gosta de anotar, não precisa projetar. Vai estar lá. Muito melhor. Ou, o fim das coisas é melhor do que o começo. Em tempos de dores e sofrimentos, precisamos treinar a nossa mente. Porque nós estamos em uma época em que a nossa mente ela está cauterizada. Estamos numa época de uma geração em que não estamos sendo preparados para sofrer, para ter dores. É só prazer, é só coisa rápida, é só vitória, é só tudo que nos cerca. Não estão nos treinando para isso. E para você que é pai, veja bem o que você está treinando para o seu filho. Como você está forjando ele. É você, a igreja é uma parte assim, Mas a gente está aqui, a gente está fazendo nosso trabalho. Mas é dentro de casa. Você está mimando? Cuidado, vai ser um homem fraco. Vai ser uma mulher fraca. É que para mim a vida foi muito difícil. E é por isso que você é quem você é hoje. Então nós precisamos aprender a pensar de que, cara, essa dor vai passar. Esse sofrimento vai passar. Esses dias, já tem uns tempos, eu me peguei na janela do quarto e pensando, Regina, é só uma fase. Vai passar. Olha, eu começo a falar comigo mesmo. Olha só, você serve a um Deus que Ele é especialista em dar reviravoltas. Ele é muito bom nisso. E aí comecei a trazer à memória algumas coisas, algumas dores que eu passei. E eu achava que era o fim, eu achava que era a morte, eu achava que não ia ter fôlego, eu achava que eu não ia conseguir. E olha eu aqui. E aí vai passar, eu debruçada lá na janelinha assim. Vai passar. Nem que seja por cima de mim. Mas eu me apego naquele versículo. Abatida, mas não destruída. Pera lá. Sempre que... E a única coisa que não passa... E aí eu comecei... Por isso que é importante quando o pastor sempre nos ensina. Leia a Bíblia, memorize versículos. E quando eu estou num dia não muito favorável, eu começo a forçar a minha mente nos versículos bíblicos. Aquilo que me dá esperança. O que me dá esperança? A Bíblia. Então eu começo a lembrar de versículos e começo a falar para mim mesma e começo a recitar. Porque a única coisa que não vai passar é a palavra do Senhor. Ela permanece para sempre. Sempre que estamos em fase de uma dor ou de um grande sofrimento, a gente tem a tendência
em ficar pensando a solução. Não, mas e se eu falar com fulano? Não, mas e se eu ligar para ciclano? Não, mas é só uma mensagem. E se eu pedir ajuda? Sim, há momentos que a gente precisa pedir ajuda, mas há momentos que, olha, é só um joelho e uma oração. Ficamos pensando e criando planos estratégicos na nossa mente. Não, se eu fizer assim, e se eu recorrer a fulano, e se eu for em tal lugar, e se eu falar com o ciclano, meu Deus, aí Deus deve olhar lá de cima e falar: garota, eu sou especialista em reviravoltas. Você está criando planos e planos aí, mas não vai ser nada desse jeito não. Esperamos por alguém ou algo para nos salvar da dor. Mas eu quero os apresentar. Nós já temos alguém para nos salvar da dor. Nós já temos o Salvador. O salvar, se a gente separa essa palavra em duas, o verbo salvar quer dizer, quer nos ensinar que tira de qualquer espécie de perigo, preserva de dano, de destruição ou perda. E a dor é uma percepção desagradável, seja ela no físico, no psíquico, no emocional, causado por uma situação ou por alguém. O Salvador é aquele que tira a nossa dor. O Salvador é aquele que nos protege, que nos preserva, não da dor, mas no meio da dor. Porque nós não seremos poupados. O próprio Jesus não foi. A Bíblia nos ensina que neste mundo nós vamos ter aflições. Como nós vamos lidar com elas é que vai ditar quem está regendo o nosso futuro, quem está regendo a nossa vida, a quem nós temos apontado. Olha, é Ele o meu Salvador. O nome Jesus significa Deus é o Salvador. Tá com dor? Tá sofrendo? Jesus, Ele é suficiente. Ele sempre será suficiente. Nos vales e nas montanhas, nos dias de dores, nos dias de alegria, com pouco dinheiro, com muito dinheiro, com amigos e sozinhos, Ele sempre será suficiente. A nossa ação é crer que Ele é que me salva da dor. Crer, entregar e confiar. Não basta crer. Eu tenho que entregar o meu coração, meus pensamentos, as minhas ações e confiar. Podemos observar ao longo da história da humanidade, Deus sempre se manifestando como Salvador para nós. Eram tempos de praga? Tinha salvação. Eram tempos de doenças? Salvação. Calamidade? Eu sou o Salvador. De reis? Eu tenho o Salvador. De reinos muito rígidos ou malvados, malvadão, tenho o Salvador. De calúnia? Tem Salvador. É perseguição? Tem Salvador. Ao longo da história da humanidade, sempre, e nós como seres humanos, nós sempre queremos alguém para salvar a pátria. Só que nós crentes, quando nós tomarmos a consciência ainda mais de que nós já temos o Salvador, cara, nós vamos revolucionar o mundo.
Não seremos mais fracos. A dor vai vir, mas nós vamos reagir diferente agora. Os dias maus vão continuar vindo, mas a maneira com que nós vamos dizer: é dia mau, ok, pode vir, beleza. Eu tenho um Salvador. Eu não sei como eu vou sair dessa. Eu posso até fazer planos, eu posso até buscar ajuda, mas se o Senhor não for comigo, vai dar muito ruim. Seja sempre, Senhor, o meu Salvador. A nossa ação: crer, entregar e confiar. E a forma que Deus encontrou para materializar tudo isso foi enviando o seu próprio Filho. João 3,16 nos ensina que Ele enviou o seu único Filho, para que naquele que crer nele seja... É para todos? É para todos? É para todos? Para todos que crê. Tá vendo? A ação é crer. As dificuldades da vida, ela vai nos permitir fazer algumas escolhas. Diante da adversidade, você vai poder escolher em dizer. E muitas das vezes a gente não precisa nem dizer para ninguém, a gente só precisa dizer para nós mesmos. Quando nós dissermos para nós mesmos e acreditar realmente no que nós estamos falando, a nossa vida vai começar a transpirar isso. Quando nós dissermos: eu tenho um Salvador, eu vou crer nele, eu vou confiar nele, eu vou depender totalmente dele. A gente tem uma outra opção também: não acreditar, viver desacreditados e viver frustrados, sem esperanças, sem expectativa de nada. Nós temos uma escolha a fazer. E é certo que você já se deparou com alguém frustrado, se é que de repente eu e você não somos um frustrado. E coisa chata é lidar com gente frustrada. Pensa numa pessoa frustrada. Ela só vive reclamando. Minha mãe diria, ela vive na ladainha, repetindo as tragédias, repetindo, ai, porque tá doendo, repetindo, ai, porque eu não consigo, ai, porque todo mundo consegue e eu não. Cara, aqui, olha, eu não tenho paciência. Eu não vou conseguir te ajudar, então não vou nem te ouvir, para não me contaminar com a sua frustração. O frustrado, ele é infrutífero. Ele fica encostado. E nada tá bom. Ele não faz, atrapalha quem faz. Não seja isso. Não seja esse tipo de pessoa. Mas aquele que crê, que entrega e que confia o coração ao Senhor, ele tem uma opção. Ele tem uma saída. A gente pode pegar todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos, e agora eu vou dar nome. O seu luto, a perda do seu bebê, a separação, quebra de contrato, o marido que foi embora, a mulher que foi embora, a expectativa que você colocou no outro sobre a sua vida. Todas as suas dores, a falta de recurso, a falta de contato, todas as limitações. Se nós pegarmos toda essa nossa dor, todas as coisas ruins que acontecem conosco e colocarmos diante do Senhor, sabe o que acontece? Deus não desperdiça. Eu tenho provado disso. Deus não desperdiça nenhuma de nossas dores. Ele nos faz crescer. Ele nos faz confiar. Ele nos faz frutificar.
Mas a escolha é de cada um. Ou você vai colocar todos as suas dores e os seus sofrimentos nos pés daquele que pode salvar a sua dor, ou você vai ser um frustrado. A escolha é sua. Uma peça fundamental que não pode faltar nesse vaso de barro é o tesouro maior. Nós somos barro. E Paulo ensina isso na segunda carta aos Coríntios. Que em nós, nos vasos de barro, tem que ter... o vaso de barro é imperfeito. Mas se tiver com o tesouro, o Salvador, cara, fica top. Nós vamos encontrar lá em 2 Coríntios 4... o 8 e o 9. Olha só quando o tesouro está em nós. De todos os lados. Todas as situações. A gente vai para um lado, acha que vai encontrar solução. É uma porrada. Não, eu vou ligar para fulano que fulano vai me ajudar. Não atende a ligação. Não, eu vou pedir socorro para fulano. Não. De todos os lados somos pressionados. Mas aí a gente fica desanimado? Fica, mas não é para ficar. Porque nos falta colocar em prática aquilo que a Bíblia nos ensina. Está sendo pressionado? Não pode desanimar, tem que continuar. Não, então vai para o outro. Está sofrendo, mas eu não vou parar. Senhor, eu não estou conseguindo. Vai, porque olha, vai assim mesmo, vai, só vai. Tem hora que a gente só tem que se jogar na onda e deixar a onda levar. Acreditando que tem um Salvador que não perde a gente de vista. Ele não nos perde de vista. Ficamos perplexos. Às vezes chega notícia ruim. Tem fases da vida que teve um momento que eu não queria nem abrir o celular, porque eu sabia que ia ter uma notícia ruim. Sabe aquela fase de vida assim, que tudo tá dando ruim? Você fala, meu Deus, que hora vai vir uma notícia boa? Nem vou abrir o celular hoje porque eu não vou dar conta não. Perplexo com a situação. Mas é para ficar desesperado? Mas a gente fica. 9. Somos perseguidos. Mas não estamos sozinhos, porque o Salvador está conosco todos os dias de nossa vida. Abatido. Aí a gente se abate, aí a gente se entrega. Diante da dor e do sofrimento, a gente não consegue reagir. Aí fica abatido, mas não é para ficar abatido. Não é para acabar. Não é o que a Bíblia nos ensina. Eu posso ter o meu dia lá, tá ruim, tô triste, não quero levantar. Ei, mas eu não tô destruída não. Eu vou lá tomar um banho, tá tudo ruim, vou tirar o pijama, mas eu vou lá. Porque eu sei quem é o meu Salvador. Nos falta colocar em prática o que a Bíblia nos ensina. Nos falta colocar em prática tudo o que nós somos ensinados aqui nessa igreja. Será que se houvesse uma regra de não pode, nós estaríamos cumprindo? Seria mais fácil? Mas porque a palavra do Senhor, purinha, a gente começa a colocar dificuldade. Não, isso não é para mim. Mas hoje eu estou aqui para te dizer que é possível sim, diante da dor, você encontrar um Salvador. Que é possível sim ter esperança quando seus olhos não conseguem ver mais esperança. Existe um Salvador. 2 Coríntios 4, 16 ao 18. Por isso, não desanimamos. Embora eu tô só aquela figurinha da Barbie descabelada, com a maquiagem toda zoada. Quem tá me vendo, tá feio, eita bagaceira, tá feio o negócio aí, Regina.
Mas aqui dentro, ó, eu estou firme no Senhor. Exteriormente, nos desgastamos. Interiormente, estamos sendo renovados dia após dia. Porque vai passar, porque há esperança. 18. Assim, o que a Bíblia nos ensina? Nós temos que fixar os olhos, não naquilo que se vê. Vamos trazer para o nosso tema de hoje. Não na dor. Mas cara, a gente é muito burro. A gente fica com os olhos na dor. No não deu certo, não aprovado. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Mas no que não se vê. Eu tenho que fixar meus olhos no Salvador. Eu não estou vendo Ele como eu estou vendo o Wendel, mas eu sei que Ele está por mim. Pois a dor, o que eu estou vendo, ela é transitória. Ela vai passar. Mas o que não se vê, o Salvador, Ele é eterno. E falando de dor, sofrimento, eu não estou lhe apresentando um Deus que vou fazer você sofrer. Muito pelo contrário, em Lamentações 3:33, não precisa projetar, nos ensina que Deus não tem prazer na aflição ou na dor dos seus filhos. O segredo é reconhecer Ele como Salvador. A Bíblia está repleta de exemplos. De homens e mulheres. Quando a gente lê a Bíblia, nós vamos nos deparar com José na prisão. Nós vamos nos deparar com Daniel na cova. Nós vamos nos deparar com Paulo em sofrimento. Os profetas, porque anunciavam o Salvador, porque falava do Senhor, porque trazia a verdade. Mas eles já foram. Eles estão na Bíblia para nos inspirar a superar. A colocar a cabeça para fora, olhar na janela e falar: vai passar. Eu sei em quem eu tenho crido. Vai passar. A gente precisa escrever a história e deixar o legado para os próximos que virão de nós. Será que nós estamos escrevendo e deixando para eles como legado de nossa vida em dizer assim: pode crer em Deus, porque mesmo na dor vai dar bom. Pode confiar, porque eu sei que Ele vai nos ajudar. Será que é isso que nós estamos deixando para a próxima geração? Será que é isso que os seus sobrinhos, quando olham para você, quando o seu neto olha para você, quando o seu filho olha para você, será que é isso que ele está vendo? Será que você está conseguindo apontar para eles que existe um Salvador, que existe um Deus poderoso? Será que é isso que você está apontando para ele? No seu dia mal? Ou você está se entregando? E o domingo está aqui. Mas na sua casa não é isso que representa? Não. Não é isso que nós devemos deixar de legado. Eu costumo dizer, assim que a minha mãe faleceu, eu disse aos jovens: a minha mãe, ela não me deixou heranças, posses, cabeças de gado, nada disso. Mas a coisa mais preciosa que a minha mãe me deixou foi a fé. Eu vi a minha mãe falando e vivendo a Bíblia. Foi um dos maiores legados que ela deixou para minha vida. E eu fico me perguntando: e aí, Regina, e você? Tá deixando o que para a próxima geração? Sobrinhos, eu não vou deixar posses, tá bom? Mas a fé vocês sabem que a tia tem.
nós vamos nos apegar em Davi, como exemplo de homem que focou os olhos para o Salvador e não tirou os olhos dele. Eu poderia ter separado tantos outros, mas eu tenho uma certa afeição por Davi. Porque ele não tinha medo de expor e nem vergonha de expor o coração dele diante de Deus. E muitas das vezes a gente fica com... não vou falar não, Deus sabe. Salmo 30, o verso 2 e 3. E não é nada poético. Quando a gente vai estudar a fundo para entender qual que era a situação de Davi, você fala, eita preula, como diz o pastor. O negócio estava feio. E Davi estava dizendo, Senhor, meu Deus, a ti clamei por socorro. E Deus virou as costas para ele? Deus deixou ele no vácuo? E tu me curastes. O 3. Tiraste-me da sepultura. Eu estava prestes a descer a cova. Sabe o sentimento de morte? Era esse sentimento. Só quem já sentiu isso sabe o quão ruim é. Mas aí Deus olha para ele e fala assim, vai morrer. É isso que ele continua? Não. Davi fala, devolveste-me a vida. Salmo 31, 9 e 10. Olha o coração de Davi. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu estou em desespero. A tristeza me consome. E hoje em dia a tristeza continua nos consumindo. Só que a gente se entrega. Nada mudou, o sentimento não mudou. O que muda é a forma com que nós vamos reagir. Eu estou em desespero. A tristeza me consome. Os olhos, a tristeza consome os meus olhos. Eu não consigo ver perspectiva de nada. Me consumiu o meu vigor, até a minha vontade de comer. A minha vida, olha a situação. Nesse salmo, ele estava sendo perseguido pelo rei Saul. A minha vida desfalece em angústia. E os meus anos, não era um dia de dor não, vinha anos de gemidos. A minha aflição era tamanha, a minha dor é tamanha que as minhas forças e os meus ossos estão sendo consumidos. Aí o 14, olha a resposta de Davi diante de toda dor e sofrimento. Eu, porém, confio em ti, Senhor, e digo, tu és o meu Deus. Salmo 55, do 2 ao 4. Nesse salmo, ele tinha sido traído pelo filho Absalão. Ouve-me e responde. Ele falando para Deus. Pois os meus pensamentos estão perturbados. Você acha que é de agora? As ideias da gente ficar atravessada? Sempre existiu. A maneira como que nós vamos reagir é que vai ditar aonde vamos chegar. Os meus pensamentos me perturbam, eu estou atormentado. Por causa do barulho do inimigo, por causa da opressão dos ímpios. Pois me causam sofrimento e irados me atacam. O meu coração está acelerado. Quem nunca? Os pavores da morte, tá querendo me pegar. O 16, olha a resposta. Diante de tanta dor e sofrimento, eu, porém, clamo a Deus. Diante dos pensamentos perturbados, um coração angustiado, eu vou falar porque eu tenho conhecimento de causa. Diante de pensamentos perturbados, coração apavorado, a psicóloga, ela vai até te apontar algumas diretrizes.
mas o seu socorro só vai vir do Salvador. E quem prova da salvação do Senhor, sabe o que acontece? Fica igual Davi, fica dando graças a Deus, fica bendizendo ao Senhor, fica exaltando ao Senhor, fica louvando ao Senhor. É essa a diferença. Para alguns, nós somos fanáticos. Para outros, somos doentes por uma igreja. Mas só quem sentiu na pele mesmo sabe o significado disso tudo. Só para quem um dia teve num quarto onde não tinha mais saída, cercado pelo medo, voltou o coração ao Senhor, orou, e aí o medo começou a dissipar, aí a tristeza começou a ir embora. É só quem provou na pele que sabe o que é ter o Salvador. Aleluia, exalte ao Senhor, bendita o nome do Senhor. Somente aquele que nos salva da dor, nos proporciona uma vida abundante. Só Ele. E agora eu tô acabando de verdade. 1 Crônicas, continuando a história de Jabes 4:10. Ele provou dessa vida abundante. Jabes, a gente leu no 9, a mãe dele dizendo por que deu o nome de Jabes. Porque com dores deu a luz. No 10, esse Deus é especialista em reviravolta, cara. Como eu amo esse Deus. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras. Calma aí, o cara de dor? Que a tua mão estejas comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Aí Deus virou as costas para ele, né? O Salvador atendeu ao pedido do homem que estava destinado, pelo significado do seu nome, a ter uma vida de dores. Quando recorremos ao Senhor, não importa o significado do nosso nome, não importa a nossa descendência, a nossa genealogia, não importa o lugar aonde moramos, não importa qual foi a nossa história até hoje. Quando nós voltamos o nosso coração ao Senhor, Ele torna-se o nosso Salvador. E tudo muda. Tudo muda quando encontramos o Salvador. A maneira de pensar, a maneira de sentir, a maneira de agir, porque somente Ele é capaz de fazer isso. Eu tenho certeza, porque de mim eu não ofereci nada para vocês. Que essa palavra ela seja como uma semente lançada e o seu coração uma terra muito frutífera. Para você que está num momento de muita dor e sofrimento, acredite, existe um Salvador e Ele está muito interessado a ser o seu Salvador. E para você, essa palavra é mais do mesmo, é o arroz com feijão. Cara, o dia que você se acostumar com isso, você tá muito ruim. Porque nós nunca devemos nos acostumar em ouvir, em dizer que existe um Deus que se importa conosco e que é o nosso Salvador. O dia que o nosso coração se perder nisso, nós já perdemos o Salvador de vista. Que você possa sair daqui confiante para um final de semana, para a próxima semana, para o próximo mês, para os próximos anos da sua vida, confiando no Jesus, aquele que é o nosso Deus Salvador.